Você quer receber a aposentadoria por idade do INSS agora em 2022? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar todos os detalhes sobre quem tem direito à aposentadoria por idade no INSS. Eu sou o Wilker Gustavo, eu sou advogado especialista em benefícios do INSS e gero conteúdo aqui na internet para você ficar por dentro dos seus direitos. Vem comigo que eu preparei um mapa aqui, ó. Acompanha comigo que eu preparei um mapa para ficar mais fácil de explicar para você. Olha só, quando eu vou explicar sobre a aposentadoria por idade para aquelas pessoas que me procuram, que me perguntam como é que faz, a primeira coisa que eu tenho que explicar é a idade mínima, porque é o primeiro requisito, é o principal requisito, né? A idade mínima para aposentar. E qual é a idade mínima? É a mesma para homem, para mulher? É a mesma para o rural, para o urbano, para a pessoa com deficiência? Não. Existe uma diferença. E aí eu começo separando primeiro a idade mínima do homem e da mulher. Vamos lá. Aposentadoria por idade do homem. A aposentadoria por idade do homem, ela vai ter uma variação entre o urbano, rural, o misto, né, híbrido, que é a soma do tempo rural com urbano, e a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, cada um dessas situações terá uma aposentadoria com idade diferente. Urbano, que é o mais tradicional, mais comum, aquele trabalhador da cidade, ele vai aposentar com 65 anos de idade. Então, ele sempre foi trabalhador urbano, ele vai poder aposentar apenas com 65. Precisa ter o tempo mínimo de contribuição, que eu já vou falar para você mais à frente. Por enquanto, eu preciso explicar sobre a idade. O trabalhador rural, que é aquele trabalhador que ele trabalha na zona rural e exerce a atividade, a profissão típica de trabalhador rural. Então, ele não só trabalha na zona rural, mas como ele também exerce o trabalho rural. Ou seja, ele trabalha normalmente exposto ao sol, ele trabalha nas lides, nos trabalhos efetivamente rural. Porque vamos imaginar, eu aqui sou advogado, a minha profissão é advogado. Vamos imaginar que eu faço um escritório lá no meu sítio e vou trabalhar lá. Lá tem internet, trabalho só de lá. Veja, se for parar para analisar, eu sou um trabalhador que está trabalhando na zona rural, mas eu não exerço atividade rural. Porque eu estou exercendo advocacia em um escritório que fica na zona rural, mas de fato eu não sou um trabalhador que exerce atividade rural. Tudo bem? Então, só para esclarecer isso, se você exerce atividade rural e trabalha na zona rural, você então é um trabalhador rural. Às vezes você pode exercer atividade rural e morar na cidade. Você vai cedo e volta tarde. Isso é perfeitamente possível, porque em volta da cidade nós temos uma zona rural que fica próxima, tá bom? Então, só esclarecendo essa questão do rural, eu teria que fazer um vídeo só para falar de trabalhador rural. Se você tem dúvidas, procura algum vídeo nosso aqui na internet ou procura, claro, um advogado especialista. Mas, se você se considera rural, saiba que a aposentadoria por idade é 60 anos e não 65, tá bom? E aí eu tenho a aposentadoria por idade híbrida, aposentadoria por idade mista, que é a soma do tempo rural com urbano. Então, eu fui trabalhador rural e fui trabalhador urbano. Eu quero somar esses meus dois tempos. Como que eu faço, Gustavo? Qual a idade mínima para aposentar? Você vai aposentar com 65 anos, homem, né? Vai aposentar com a mesma idade do urbano, quando soma rural com urbano, tá bom? E aqui, um tipo de aposentadoria que às vezes passa batido entre os trabalhadores, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. E olha só, aposenta com 60 anos de idade. É interessante, porque deficiência, pessoal, não é a mesma coisa que uma incapacidade para o trabalho. Então, você vai ter trabalhadores, por exemplo, que tem problema de visão, mas usa o óculos e consegue trabalhar. Mas aquele problema de visão, por mais que permita ele trabalhar, gera uma certa limitação e pode ser considerado uma deficiência. Então, pode também ter uma deficiência física na parte de locomoção, né, nas pernas, no braço, enfim, precisa estudar. Porque se for uma pessoa com deficiência, homem, não vai aposentar com 65, mas sim com 60 anos de idade, tá joia? Então, só recapitulando, urbano 65, rural 60 anos,
híbrido, que é rural urbano, 65, e se for pessoa com deficiência, 60 anos. Aqui é a aposentadoria por idade do homem. Agora vamos ver aqui no caso da mulher, como é que fica. Olha, a aposentadoria por idade da mulher sofreu uma alteração em 2019, tá bom? Em 2019 teve a reforma da Previdência e mudou ou fez uma mudança gradual da idade mínima para aposentar. Olha só, a trabalhadora urbana vai ter que analisar o ano que ela completou a idade que eu vou mostrar para vocês aqui. Quer ver? Até dezembro de 2019, ou seja, até o final de 2019, a idade mínima para a mulher se aposentar era 60 anos. Tá bom? Em 2020, 60 anos e 6 meses. Aumentou 6 meses. Em 2021, 61 completo. Então, a mulher que completou 61 anos completo em 2021 e tem o tempo de contribuição, que eu já vou falar qual é, ela aposentava. Em 2022, ela precisa ter 61 anos de idade mais 6 meses. Então, 61,5, né? Ela precisa completar. Ah, Gustavo, eu completei 61 anos em 2022. Posso me aposentar? Quando você inteirar 61 mais 6 meses, sim, pode aposentar. Tá bom? E em 2023, como que vai ser? Bom, de 2023 em diante, precisa ter 62 anos. 62 anos. Só então que poderá aposentar quando completar 62 anos. Então essa ficou, isso aqui é chamado de regra de transição, tá bom, pessoal? Em 2019, como eu disse, houve a reforma, mas para não ficar assim do dia para a noite, aumentar a idade, 2 anos, que é relativamente 2 anos é um número interessante para quem está perto de aposentar, né? Imagina a mulher que estava com 59 anos contando que ano que vem ia se aposentar. Então, ela tem direito a essa regra de transição aqui, tá bom? É o trabalhador urbano. No trabalho rural, a mulher continua com a mesma idade de antes da reforma, 65 anos, tá bom? A reforma da Previdência de 2019 só alterou a aposentadoria por idade no que se refere à idade mínima para a mulher urbana. A mulher trabalhadora rural aposenta com 55 anos de idade, tá bom? Aposenta com 55 anos de idade. E a mulher com deficiência, PCD, ela aposenta também com 55 anos de idade. Ela vai aposentar com 55 anos de idade, não 62, né? Ou aquela regra de transição. Agora, se a mulher for usar a aposentadoria mista, aposentadoria híbrida, daí ela vai seguir a mesma regra da aposentadoria urbana, que é aquela regra de transição ali que eu falei no começo, tá bom? Então, essas são as idades para a mulher se aposentar. Ela precisa saber se ela é urbana, se ela é rural, se ela é uma pessoa com deficiência ou se é aposentadoria híbrida, para então saber se ela vai aposentar com 55, 60, 61, 62, dependendo de quando ela completou a idade, tá bom? Então, pessoal, aqui nós já entendemos qual é a idade mínima para aposentar em 2022, ok? Beleza. Vamos agora ver os outros requisitos, porque não basta ter a idade mínima para aposentar. Precisa ter o tempo de contribuição e também a carência. Vamos lá dar uma olhada nisso aqui? Deixa eu explicar para vocês. É o seguinte, tempo de contribuição. Precisa ter 15 anos de tempo de contribuição. A reforma da Previdência, ela fez uma alteração ali para as pessoas que entrarem na Previdência depois da reforma. Como eu sei que vai demorar muito tempo para ter pessoas nessa situação, eu vou aqui focar nas pessoas que já entraram na Previdência. Porque a maioria, né, pessoal, quem tem hoje acima de 50 anos, muito provavelmente já entrou na Previdência, porque já trabalhou, já se cadastrou, já fez alguma coisa. Normalmente essa regra nova, que eu não vou falar aqui, ela vai se aplicar aos jovens, né, às crianças, os adolescentes que ainda nem começaram a trabalhar. Então, isso aí deixa para o futuro. Vamos focar aqui no pessoal que quer se aposentar agora, tá bom? Pessoal aí que está aí entre 55 a 65 anos. Esse vídeo é para você.
Tempo de contribuição mínimo, 15 anos de contribuição. Então, você precisa comprovar 15 anos de contribuição. Sobre o tempo de contribuição, eu queria falar aqui para você o seguinte. Até 2019, não era exigido o tempo de contribuição. Era exigido apenas a carência, que é quase a mesma coisa que o tempo de contribuição, e eu já vou falar sobre carência mais à frente. Mas aqui, o tempo de contribuição, ele é contado por dia. Então, você precisa fechar ali, digamos, 15 anos de trabalho, 15 anos de exercício profissional, trabalhando, né? E, claro, trabalhando e contribuindo. Para quem é facultativo, cada contribuição conta como 30 dias de trabalho. Então, tranquilo, o contribuinte individual também vai contar como 30 dias de trabalho. Então, na regra anterior, como só era exigido carência, se eu trabalhasse ali 10 dias, eu tinha um mês de carência cumprido. Como eu preciso de 180, tinha alguns casos de pessoas que tinham ali 14 anos e 6 meses de contribuição e mesmo assim fechava a carência, que são 180 contribuições. Agora, nós não teremos mais essa facilidade. Terá que cumprir 15 anos de contribuição. Mas, na prática, não vai fazer muita diferença. Eu só quero explicar para você ter este conhecimento, tá bom? Importante saber que no tempo de contribuição, para chegar nesses 15 anos, você vai poder somar o tempo rural com o urbano. Mas atenção, tempo rural precisa ser comprovado, tá bom? Esse negócio de provar tempo rural só com testemunha já foi. Hoje, em 2022, se você quer reconhecer tempo rural, você precisa ter documento, você precisa ter papel, tá bom? Pode ser o papel do seu pai, papel da sua mãe, papel do irmão, mas precisa ter papel, tá bom? E tem que analisar só o tempo rural, aí precisa ter aí uma dedicação, ali, um estudo só sobre o tempo rural, porque tem vários detalhes, não é o foco aqui. O foco aqui é falar da aposentadoria por idade para te dar um norte, para entender se você tem ou não direito à aposentadoria por idade para você ir atrás, tá bom? É importante também saber que quando você soma o tempo rural com o tempo urbano, aí você vai ter direito à aposentadoria híbrida, aposentadoria mista, né? E nesse caso você não vai aposentar pela idade do rural, você vai aposentar pela idade do urbano, tá bom? 65 anos se for homem, ou a regra de transição, 61, 62, se for mulher, tá joia? É importante também saber se você está pensando em aposentar na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, então você terá que ter esses 15 anos aqui de contribuição na condição de PCD, na condição de pessoa com deficiência. Um exemplo aqui da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Se um homem com 55 anos de idade vem a ficar deficiente, então ele passa a ter uma deficiência que ele não tinha, quando ele completar 60 anos, se a deficiência teve início aos 55, você concorda que quando ele completar 60, que é a idade para aposentar na deficiência, com pessoa com deficiência, ele vai ter só 5 anos de contribuição. Isso é se ele tiver contribuído nesse período. Então, ele não vai ter os 15 anos na condição de pessoa com deficiência, tá bom? É importante. Essa mesma regra, esse mesmo raciocínio é aplicado na aposentadoria por idade rural. Olha só, para aposentar como rural precisa ter 15 anos de trabalho rural. Então, eu não posso ter trabalhado a vida inteira na cidade e quando estiver perto de completar a idade do trabalhador rural, eu mudo para o sítio, vou trabalhar no rural para aposentar rural. Não vai dar certo. Você precisa reunir aí 15 anos de atividade rural para aposentar pela idade rural, que é 60 anos homem, 55 mulher, tá bom? Bom, sobre tempo de contribuição era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora vamos falar um pouco sobre carência mínima. A carência mínima são 180 contribuições pagas corretamente. Se você olhar 180 meses, vai dar 15 anos. Então, por isso que eu falo, tempo de contribuição, 15 anos, e carência é quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é quase a mesma coisa. Por quê? Se você trabalhou durante 15 anos, com carteira assinada ou recolhendo como contribuinte individual, você vai fechar os dois, a contribuição e a carência. Se você trabalhou 15 anos direto, tá bom? Muito provavelmente você vai fechar os dois tranquilamente. Agora, se você teve vários empregos de carteira assinada, entrava, saía, talvez você vai ter a carência,
mas você não vai ter o tempo mínimo de contribuição, tá bom? Como que eu faço para saber isso, Gustavo? Só fazendo o cálculo, só fazendo o cálculo. Não tem como, assim, analisar só falando, assim, conversando, não tem como. Precisa sentar, fazer o cálculo. Início e fim. Início e fim. Início e fim. Tá joia? Aqui, na regra da carência, pessoal, você precisa analisar o seguinte. Existem várias formas de eu me tornar um segurado da Previdência Social. Então, eu posso contribuir, pagar o INSS de várias formas. Eu posso pagar como empregado, eu posso ser um segurado especial, eu posso ser um contribuinte individual ou um contribuinte facultativo, ou trabalhador avulso. Isso é importante saber porque quando eu falo de carência, eu falo de contribuição paga de maneira correta. Ou eu falo de contribuição paga, certo? E quando você vai aqui para o empregado, nós devemos saber, você deve saber como cidadão, que é seu direito, o seguinte: a responsabilidade de pagar essa contribuição é do patrão, é da empresa. Então, Gustavo, eu tenho minha carteira assinada lá em 1980 a 1990. Trabalhei 10 anos lá na vendinha ou na empresa, na fábrica. Só que o pessoal faliu e eu tenho a carteira assinada, mas eu puxo lá no extrato da INSS e não tem nada pago. Meu patrão não pagou. E aí, o que acontece? Então, se você trabalhou como empregado, saiba que a responsabilidade de ter feito a contribuição não é sua, mas sim da empresa. Como a responsabilidade é da empresa, então o INSS não pode alegar falta de contribuição. Mas olha só, você precisa ter a carteira para provar que você trabalhou lá. Se você perdeu a carteira e não tem nenhum outro documento que comprova que você trabalhou lá, aí você vai ter dificuldades para comprovar que trabalhou, porque a empresa não pagou, não registrou, tá bom? Mas se esse é o seu caso, se esse é seu problema, conversa com um advogado especialista, tá bom? Não tenho carteira, eu não tá no INSS, então eu nunca vou me aposentar, deixa isso quieto. Não. Conversa com um advogado, deixa ele analisar o teu caso com detalhe, tá bom? Conversa com um advogado especialista, porque não é bem assim. Agora, não, Gustavo, tá na carteira, tá tudo certo, aí é seu direito. Aí é seu direito, o INSS é obrigado a reconhecer, tá bom? Vamos lá aqui, vamos terminar de analisar. Em 2019, com a reforma da Previdência, o INSS começou com uma regra aí bem chatinha. É a contribuição abaixo do mínimo. Todas as vezes que você vai contribuir para o INSS, você contribui sobre um determinado valor. E o INSS, ele disse que não vai aceitar mais contribuição abaixo de um salário mínimo, tanto para a carência, tanto para tempo de contribuição, tá bom? Então, se esse for o seu caso, você vai ter que procurar o INSS para fazer um ajuste nessas contribuições. Já eu vou falar como é que funciona. Deixa eu explicar aqui os outros, porque essa regra não vale só para o empregado, também vale para o contribuinte individual, tá bom? Segurado especial. Pessoal, quem é o segurado especial? Muita gente conhece o segurado especial, mas não por esse nome. Ele conhece como trabalhador rural. Olha só, o segurado especial é uma categoria de segurados da Previdência Social que não precisa fazer o recolhimento da contribuição. Então ele não precisa ir lá comprar o carnê e pagar. Ele paga se ele quiser, mas ele precisa comprovar a atividade. Eu não vou me aprofundar aqui no que é e que não é, como é que faz para provar que é um trabalhador rural na condição de segurado especial, tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas já fica atento. Se você é um trabalhador rural, você pode ser sim um segurado especial ou você pode ser um empregado. Então, o trabalhador rural ele pode ser tanto segurado especial como empregado. O empregado tem a carteira assinada, tá bom? E ele também vai aposentar mais cedo. Carteira assinada, mas ele aposenta mais cedo. O pescador artesanal, mesma coisa. Ele pode ser empregado ou ele pode ser o segurado especial. E o extrativista é aquela pessoa que vive de tirar, por exemplo, castanha do Pará. Eles entram na floresta e tiram as castanhas do Pará e vende. Ele vive ali do trabalho rural, mas ele necessariamente não planta. Isso seria a figura ali do extrativista. Esse pessoal aí que eu falei, rural, pescador, extrativista,
Se eles trabalham por conta própria, em regime de economia familiar, ou seja, trabalha com a família, o irmão, o pai, a mãe, em pequenas propriedades, ele vai ser considerado um segurado especial. Aí ele vai ser o segurado especial rural, o segurado especial pescador ou o segurado especial extrativista. Esse pessoal, ele vai aposentar, ele vai conseguir aposentar na mesma idade do trabalhador rural. 55 anos se for mulher, 60 anos se for homem. Mas eles precisam também comprovar os 180 meses de atividade rural. E claro, os 15 anos de trabalho rural, tá bom? Depois, além do empregado, eu tenho a figura do contribuinte individual e do facultativo. O contribuinte individual, pessoal, é o autônomo, é o pessoal que paga o carnê. Facultativo também, aquele carnezinho laranjado, sabe? Esse pessoal, eles têm que ficar atento a duas coisas quando for falar sobre carência. Primeiro, a primeira contribuição tem que ser feita em dias. Então eu não posso, estou perto de completar a idade e vou lá pago tudo atrasado. Na maioria dos casos não tem como pagar o INSS, pagar a contribuição atrasada para poder aposentar por idade, tá bom? Fica atento, senão você vai jogar dinheiro fora. Agora, se você também é contribuinte individual, além de analisar essa questão de pagar em dias, você precisa analisar o valor correto, tá bom? Como eu disse ali, em 2019 houve essa alteração e valores abaixo do salário mínimo, você não vai ter ele computado, ele não vai somar para completar a carência ou seu tempo de contribuição. Então você precisa analisar. Como é que resolve isso? O que dá para fazer, pessoal? Olha, mais uma vez, eu não vou conseguir esmiuçar essa parte de como resolver esses problemas, porque isso daqui tem muitos detalhes, tá bom? O que eu quero aqui é te dar um norte para você ir atrás da sua aposentadoria por idade, para você não ficar aí perdendo tempo, tá joia? Mas eu quero contar aqui o que dá para fazer quando for contribuição abaixo do mínimo. A própria lei que criou essa regrinha aí, ela criou também umas possíveis soluções, que seria a complementação, então você vai lá e paga a diferença, ou também possibilidade de somar as contribuições. Você tem duas contribuições abaixo do mínimo, você soma as duas, deu mais com o salário mínimo, aí você junta as duas. Mas tem vários detalhes para você poder fazer isso, várias regrinhas, e aqui eu recomendo de verdade que você procura o INSS ou um advogado especialista, porque para resolver esse problema vai dar um trabalho, tá bom? Bom, pessoal, vamos voltar aqui para o nosso mapa. Eu falei aqui já sobre a idade mínima, mostrei para você qual a idade mínima para aposentar, falei sobre o tempo de contribuição também, falei sobre a carência, acabei de falar sobre a carência, e agora eu vou entrar num assunto em que muita gente tem dúvida. Qual o valor da aposentadoria por idade, Gustavo? Qual o valor da aposentadoria por idade? Como é que faz esse cálculo aí? Bom, antes de falar sobre a aposentadoria por idade, eu quero conversar com você aqui sobre alguns mitos, algumas mentiras sobre a aposentadoria por idade. Eu separei três aqui, são as que eu mais escuto de pessoas falando sobre a aposentadoria por idade, que não é verdade. Pessoal, o que eu vou falar aqui agora, então, não é verdade, é mentira. Olha só, o pessoal fala por aí, a aposentadoria por tempo de contribuição, o valor é maior, Pessoal, a fórmula de calcular o valor do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição e da aposentadoria por idade é a mesma. A fórmula de calcular é a mesma. Agora, na maioria dos casos, você vai encontrar pessoas aposentando por tempo de contribuição com um valor maior do que a aposentadoria por idade, não é porque o cálculo é diferente. É porque, na hora de calcular a aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, vai levar em consideração quanto tempo de contribuição essa pessoa tem. E, normalmente, as pessoas que aposentam por idade, elas não conseguiram atingir o tempo de contribuição, que é um tempo bem alto, né? Antes da reforma era 30 anos mulher, 35 anos homem. Então, normalmente, quem aposenta por idade são aquelas pessoas que não têm muito tempo de contribuição, tem ali o mínimo. Porque se tivesse, elas iam aposentar lá atrás, elas não iriam ficar esperando chegar à idade. Então, pessoal, a regra é a mesma. Só que na prática, se você tem muito tempo de contribuição, isso favorece o valor do teu benefício.
E se você está aposentando por idade, provavelmente é porque você não tem muito tempo de contribuição e isso não vai favorecer você, vai prejudicar você, tá bom? Então aí, primeira mentira desvendada aí, ó. Aposentadoria por tempo de contribuição, o valor é maior que a aposentadoria por idade. Mentira. Outra história que eu escuto aí também, o pessoal comentando, que não é verdade, é a seguinte, que a aposentadoria por idade é cortada se tiver 2 aposentados na mesma casa. Pessoal, é mentira. Mentira. Por quê? A aposentadoria por idade ela é vitalícia e ela não depende de renda, de ser baixa renda ou de famílias na mesma casa, ali de quantas pessoas na mesma casa recebendo benefício. Nada disso. Essa regra aí, pessoal, ela é para o benefício assistencial da pessoa com deficiência ou benefício de prestação continuada por idade, né? O BPC, o LOAS, o auxílio ao idoso, que o pessoal chama. E eu vou falar sobre isso aí para quem não tem contribuição, mas aqui, para a regra de aposentadoria por idade, não é verdade, tá bom? Pode ter aí 10 pessoas na mesma casa recebendo aposentadoria por idade que não vai cortar. Só vai fazer diferença se for benefício assistencial, tá bom? E por último aqui, pessoal, a aposentadoria por idade paga somente um salário mínimo. Mentira! Como eu disse para você, a aposentadoria por idade ela vai ter um cálculo específico de acordo com o seu tempo de contribuição. Esse cálculo também vai considerar o valor que você pagava de INSS. Então, se você trabalhava de empregado, você recebia lá R$5.000 de salário, isso vai ser considerado sim para conceder o teu benefício. Agora, se você recebeu R$5.000 durante 12 meses só e o resto sempre foi um salário mínimo, então, na hora de fazer a média, vai ser um salário mínimo. E é sobre isso que eu vou falar agora. A regra da aposentadoria por idade. Como calcular o valor do benefício. Bora lá? Bom, então como calcular o valor, ou como é calculado, como que o INSS faz para calcular o valor do benefício? Primeiro, o INSS acha a média de 100% dos salários. Tudo que você pagou de INSS, você pagou sobre um determinado valor, concorda? Para quem trabalhou de empregado, o que vinha no Olerite ali é a base de cálculo. E ó, se você recebia salário por fora, fique sabendo que o seu salário por fora não vai entrar nesse cálculo aqui. Então você vai ser muito prejudicado. Se você tem provas desse dinheiro que recebeu por fora, talvez você consiga provar isso e conseguir reverter alguma coisa. Mas fique sabendo que para fins de cálculo, a não ser que você prove, não vai dar certo, não vai entrar, tá bom? Se você trabalhou autônomo e pagava sobre um salário mínimo, ou se você era o MEI, que também é pago sobre um salário mínimo, você também vai ter, nesse período aí, um salário mínimo. Então, vamos lá. Olha só. Antes de eu falar aqui como é calculado, eu quero dar um exemplo aqui de média, tá bom? Eu trouxe 2 exemplos aqui. Primeiro, o exemplo real aqui, olha só. Aqui eu tenho 2 exemplos de média. Se você olhar nesse gráfico aqui, você vai ver, esse aqui são de pessoas, tá? Que fizeram contribuição. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, ele começou a contribuir em 2004. E aí você vê, ó, tem uma contribuição alta, aí vai outra mais ou menos baixa, mais ou menos aqui perto de um salário mínimo. A amarelinho aqui, a linha amarela é um salário mínimo. Então você vai ver que, ó, são contribuições que estão perto de um salário mínimo até 2014. Quando chega em 2014, dá um salto, vai lá em cima, depois volta em 2016 e a partir de 2018 vai só contribuição alta, chega a quase R$6.000 e vai até 2022. Essa pessoa aqui, ela está recebendo hoje em média de R$5.000 por mês. Então, ela recebe hoje de salário e contribui para o INSS cerca de R$5.000 por mês. Porém, quando você olha todo o histórico de contribuição, você faz somar tudo e dividir pela quantidade de vezes que somou e você tem uma média de R$2.000. Então, isso que eu queria falar, ela tem uma média que não é boa, ela é ruim, eu diria. Por quê? Agora, ele está ganhando muito dinheiro, porém, quando você olha tudo, não dá tão alto. Esse outro exemplo aqui, ó, em 1994, ele já ganhava R$6.000 por mês. E assim foi durante
todo o período, até 2021, quando ele aposentou. Então, essa pessoa vai aposentar bem, porque ela tem a média alta, sempre alta, tá bom? Então, esse exemplo que eu queria dar. Outro exemplo que eu queria dar, uma analogia, na verdade, é a do combustível. Para quem dirige, sabe que o carro faz média de consumo. Então, vou imaginar que meu carro ele faz a média na estrada, viajando, 10 km por 1 litro de gasolina. Então, com 1 litro de gasolina, ele roda 10 km. E essa é a média dele. O que acontece se eu fazer uma viagem onde é só serra e eu vou só subindo? Ele vai gastar mais. Então, ele vai fazer uma média mais baixa. Então, se eu tenho uma viagem que é a maior parte serra e tem um trecho plano, eu vou ter um consumo alto quando eu estiver na serra, mas quando eu estiver no plano, vai ser um consumo menor, vai ficar mais tranquilo. Quando eu terminar a viagem, eu vou olhar a média. E concorda que a média vai ser considerada, ele vai fazer diferença. Se eu tenho uma viagem com muito trecho de serra, a média vai cair. Se eu tenho uma viagem com muito trecho plano, ela vai subir. Então, isso são as contribuições. Se eu tenho muito tempo pagando bem, eu vou aposentar bem. Agora, se eu tenho muito tempo pagando mal e só no finalzinho é que eu estou pagando bem, eu tô com contribuição, aí não vai dar certo. Por quê? Porque você tem que analisar um todo, você tem que analisar tudo, tá bom? Gustavo, e como é que eu faço para calcular exatamente o valor que eu vou receber da média? Porque eu vou receber a minha média toda cheia? Não, você não vai receber a sua média toda cheia. Você vai receber aqui, ó, vamos lá. 60% da média. Então, se sua média deu R$3.000, você não vai receber os R$3.000. Você até pode, mas você vai precisar de muito tempo de contribuição. Você vai receber 60% da média, mais 2% a cada ano, né? A partir de 20 anos de contribuição se homem ou 15 anos se mulher. Deixa eu dar o exemplo que vai ficar mais fácil de você entender aqui. Olha só, vamos imaginar uma pessoa que tem 15 anos de contribuição. Tanto faz, se ela for homem ou mulher, ela vai receber só 60% da média. Então, se ela fez o cálculo lá e deu a média de R$3.000, ela vai receber 60% da média. Agora, olha esse outro exemplo aqui. Vamos imaginar um homem e uma mulher com 25 anos de tempo de contribuição. O que vai acontecer? O homem, acima de 20, então você vai pegar 25 menos 20, que 20 anos ali é o piso, né? Vai dar 5 anos. Então, ele passa 5 anos acima de 20. Para cada ano, ele tem direito a 2% a mais. Então, 5 vezes 2, ele tem 10%. Então, você vai pegar os 60% e vai adicionar os 10%. Ele vai receber 70% da média. Você entendeu? Acima de 20 anos, ele tem só 5, porque ele tem 25 anos de contribuição. Então, ele vai receber ali 70% da média. Se ele tivesse, nesse caso aqui, 30 anos de contribuição, veja, ia sair de 70% para 80%. Se ele tivesse ali 40 anos de tempo de contribuição, aí ele iria conseguir receber muito mais do que uma pessoa que tem 25 anos ali, tá bom? Isso em cima da média, né, pessoal? Se a média for ruim, aí não adianta ter tempo de contribuição alto não, porque a média vai ser ruim de qualquer forma, tá bom? Agora, se for mulher, 25 anos menos 15, porque o piso dela é 15, vai dar 10. Então, no homem aposenta melhor, ou pior, né? No homem aposenta pior, e a mulher aposenta melhor com o mesmo tempo de contribuição, que são esses 25 anos aqui, tá bom? Olha só, ela vai aposentar, ela tem 10, vai dar 20, vai dar 80% da média, 80% da média, tá bom, pessoal? Então, esse é o cálculo, é meio confuso mesmo, tá, pessoal? Mas, o que eu quero falar para vocês aqui sobre o cálculo? É importante fazer o cálculo no computador, pegar o extrato de todas as suas contribuições e fazer para ver se vai dar certo ou não. E quando for fazer isso, após a reforma, criou uma regrinha sobre a possibilidade de excluir algumas contribuições. Então, dependendo da situação aí, você pode descartar algumas contribuições para tentar achar um cálculo de valor melhor, tá bom? Isso daí você vai precisar de um advogado muito especialista para poder dar conta de fazer esses cálculos,
porque não é simples como parece, beleza? Olha, eu acho que eu consegui explicar para vocês aqui muita coisa. Expliquei a idade mínima, o tempo de contribuição, a carência e o valor da aposentadoria por idade. Mas eu ainda quero falar para você quem nunca contribuiu, como é que faz, e também no final eu vou falar como dar entrada. É claro, aposto que deve ser uma dúvida de você, como é que eu faço para dar entrada? Quem nunca contribuiu, ele pode ter direito a um benefício assistencial ao idoso, tá bom? O benefício assistencial ao idoso, muita gente chama ele de BPC, porque é benefício de prestação continuada, chama de auxílio ao idoso ou chama de LOAS, tá? Esse benefício aqui, que às vezes é confundido com a aposentadoria, o que não pode acontecer, ele precisa dos seguintes requisitos para poder receber. 65 anos, tanto faz se é homem ou se é mulher, precisa ter 65 anos de idade e precisa ser considerado baixa renda na forma da lei, tá bom? Esses são os dois requisitos aqui. A questão de ser baixa renda na forma da lei, pessoal, isso aqui tem muita discussão. Por quê? Às vezes a pessoa tem uma renda alta, mas ela gasta muito com medicamento, com fralda, com alimentação especial. Então, mesmo ela tendo um valor ali de renda alta, mas ela é considerada baixa renda para fins da lei. Então, isso aqui precisa ser analisado caso a caso. Também não vou entrar em detalhes, mas se você é considerado uma pessoa baixa renda, nunca contribuiu, não tem contribuição suficiente, veja então a possibilidade de você receber o benefício assistencial ao idoso, tá bom? Gustavo, onde eu vejo melhor sobre benefício assistencial? Você pode procurar o CRAS do teu bairro, o CRAS mais perto da tua casa, para se informar, tá bom? Se você não se sentir satisfeito com a informação do CRAS, ficar com dúvida ainda e quiser procurar um advogado, procure um advogado previdenciarista, também é uma opção, tá joia? Então, pessoal, vamos voltar aqui para finalizar dizendo como dar entrada no pedido de aposentadoria por idade 2022. Você vai ter duas opções, direto do INSS, sem advogado, ou contratar um advogado especialista. Vamos falar aqui como é que faz para dar entrada direto no INSS. Você pode ligar no telefone 135 da Previdência Social, apenas de telefone fixo. Você liga lá e fala que você quer dar entrada na aposentadoria por idade, que eles vão te dar a orientação. Mas a forma melhor, mais comum e mais fácil é pelo aplicativo do Meu INSS. Se você tem o celular com internet, se você tem acesso à internet, às vezes no computador, você vai dar entrada pelo aplicativo. Você vai tirar fotos ali claras das documentações e vai dar entrada pelo aplicativo, tá bom? Ou então você vai no site, aí você vai acessar pelo computador, não pelo celular, aí tu vai no site do Meu INSS com teu login, senha, teu CPF e a senha do gov.br e vai dar entrada, vai fazer o requerimento, vai dar tudo certo, tá bom? Se for negado, você pode tanto recorrer ou contratar um advogado para entrar com ação na justiça. Claro, tem aquelas pessoas que querem contratar um advogado para dar entrada direto. Não querem dar entrada no INSS, já quer contratar o advogado. Também é uma possibilidade, aí eu recomendo, claro, que procure um advogado especialista, tá bom? Pessoal, é isso. Eu consegui aqui mostrar nesse vídeo para vocês como faz, quem tem direito à aposentadoria por idade em 2022, como faz para a entrada, como é calculado o valor, quem nunca contribuiu, como é que faz, tudo esclarecido para vocês. Conta para mim nos comentários aqui de qual cidade você é, para mim entender ali até onde esse vídeo está chegando, tá bom? Compartilha, manda nos grupos esse vídeo também, para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação que você teve, tá bom? Eu sou Wilker Gustavo Marques, eu sou advogado especialista e um dos meus trabalhos é trazer informação para você aqui na internet, informação de qualidade, informação segura, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.